Provérbios, capítulo 20, verso 27. Estaremos lendo na versão que a maioria da igreja tem, que é a Revista e Corrigida, que é a que eu mais uso também, a igreja usa como padrão, mas depois eu quero mencionar o mesmo texto na atualizada. Revista e Corrigida diz assim: a alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. A atualizada muda um pouquinho um termo e diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. A terceira tradução, só para a gente ver que as tradutores ficam procurando a palavra mais adequada para aquele termo, no caso aqui é o hebraico, né? Que ainda é mais difícil de traduzir, a pensamento hebraico. Você não traduz só palavras, você tem que achar até o pensamento. Então, a última tradução diz assim, olha, o espírito do homem é uma lâmpada de Javé, ou Jeová, que sonda as profundezas do ser. Interessante, gosto dessa tradução, parece que ela foi mais profunda, mais específica nessa tradução. O espírito do homem é uma lâmpada de Javé, que sonda as profundezas do ser. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, agradecemos muito, Senhor, por estarmos prontos para ouvir a Tua palavra. Eu peço a Tua virtude, a Tua graça, a Tua sabedoria, para que a nossa mente e nossas palavras estejam em perfeito acordo com a revelação do Espírito Santo. Abençoe a todos, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. No tabernáculo feito por Moisés, havia uma lâmpada, chamada candelabro, e esta lâmpada deveria permanecer acesa continuamente. Fazia parte do serviço dos sacerdotes fazer a manutenção de azeite na base daquele candelabro, para que as suas lâmpadas, seus pavios, pudessem continuar queimando o azeite continuamente dentro do lugar santo, um lugar onde se ministrava perante Deus. Esta lâmpada que estava no tabernáculo e que tinha que ser mantida acesa permanentemente, nos dias do sacerdote Eli, a Bíblia diz que esta lâmpada se apagou. Qual a razão? Procedimentos levianos dos filhos de Eli e da displicência de Eli em não cuidar perfeitamente do ministério sacerdotal. Isto se deu na época em que Samuel era uma criança. E logo a seguir, Deus virá e conversará e falará com aquela criança sobre o futuro de Israel, nomeando aquela criança para ser um futuro juiz, sacerdote e profeta ao mesmo tempo. Em 2 Samuel, capítulo 22, verso 29, está escrito que o Senhor é a nossa lâmpada e derrama luz nas nossas trevas. A Bíblia também nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em Provérbios 6, 23, está escrito que o mandamento do Senhor é lâmpada. Este mesmo conceito de lâmpada na Bíblia nos remete para o Novo Testamento, onde Jesus, no seu ministério terreno, faz uma declaração contundente num determinado dia ao dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. O cristianismo é o único sistema de fé, de religião, se podemos dizer religião, que não é o termo apropriado para o cristianismo, mas vamos dizer, é a única religião que exige uma mudança de dentro para fora. E o cristianismo não somente exige,
mas ele oferece as condições para que isto aconteça. Muitos, na realidade, sustentam que todos os homens, indiscriminadamente, são filhos de Deus. Mas esta afirmação não é perfeita. Na realidade, todos os seres humanos são criados por Deus. E isso só nos coloca na condição de criatura. Porque as Escrituras nos ensinam que só aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. E Paulo escreveu aos Gálatas: todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. Então vamos voltar novamente ao conceito da lâmpada e aos versículos iniciais. O espírito do homem é uma lâmpada de Deus, de Javé, que sonda as profundezas do ser. Quando Deus criou o ser humano, Deus fez ele de uma forma muito elevada. O ser humano é o único ser criado por Deus que tem 3 partes distintas e que faz ele o ser especial da criação de Deus. O homem tem um espírito, o homem tem uma alma e o homem tem um corpo. Estas 3 partes compõem o homem integral. Mas a Bíblia diz que quando Deus criou o homem e aconteceu a queda pela desobediência de Adão, o que estava dentro dele, não estou falando do corpo agora, mas algo que estava dentro do homem, que foi colocado por Deus, que era algo singular e único, que Deus colocou no homem, que não existe nenhum outro ser. Algo ali dentro do homem, por causa do pecado, se apagou. A Bíblia diz então: a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E ela se apagou por causa da queda, por causa do pecado. E isto é muito grave. Jesus disse assim: quem anda em trevas não sabe para onde vai. Ele, quando veio, ele se declarou: eu sou a luz do mundo. E somente aqueles que me seguem andarão na luz, terão a luz da vida. Então, o apagar da lâmpada de Deus no ser humano resultou no que a Bíblia chama de morte espiritual. Quando Adão pecou, ele morreu. Não morreu fisicamente, não deixou de ter uma mente, de continuar empreendendo coisas, construindo, evoluindo. A mente dele estava lá, as emoções estavam lá, tudo estava lá. Intelecto. Mas o que é que faltava no homem? Faltava a lâmpada do Senhor, que nós cremos que é, de fato, o Espírito. Deus nos deu um corpo para relacionarmos com o mundo material. Deus nos deu uma alma racional e emotiva para sermos cônscios de nós mesmos. O homem é a única criatura que diz: eu sou. Criatura, né? Estou falando de criaturas. É a única criatura que diz: eu sou. Eu sou um ser humano, eu sou um homem, eu sou uma mulher. É o único que tem essa consciência da sua própria existência, do seu próprio mundo interior, emocional. Então, como ele tem essa consciência? Pela sua alma. A sua alma é um atributo que Deus deu para o homem para conhecer o seu próprio ser. Ainda que nós não conhecemos perfeitamente, mas é suficiente para sabermos que somos feitos à imagem de Deus. Terceiro, Deus nos deu o Espírito para o nosso relacionamento com Ele. E é exatamente aí que entra a questão. A lâmpada de Deus, o Espírito
do homem apagou-se. Nesta condição, o homem se acha em trevas. O homem perde a direção da vida eterna, não sabe para onde vai. A maioria das pessoas que você conversar neste mundo, se você perguntar a alguém, diz, se você morrer hoje, para onde você vai? Ela diz, não sei. A maioria diz, Deus é quem sabe. Deus sabe, mas Deus quer que nós saibamos também. Mas o homem não sabe por si próprio. Por quê? Porque a sua lâmpada, o seu espírito, está desligado. É muito parecido mesmo com o que acontece aqui hoje com a energia elétrica, quando você pega aquele fio que leva energia fazendo a lâmpada brilhar, e você tira ele da tomada, a lâmpada escurece, apaga na hora. O homem não pode continuar morto, a sua lâmpada não pode continuar apagada durante toda a sua existência terrena até o fim dela. Alguma coisa tem que acontecer a favor da reabilitação, da restauração dessa lâmpada dentro de nós. Toda a mensagem de Cristo, toda a mensagem do Evangelho, toda a mensagem de Paulo e dos apóstolos foi no sentido de que Deus proveu exatamente um milagre da restauração da lâmpada do Senhor dentro de nós. No Novo Testamento você não vai encontrar muito essa analogia, essa comparação, essa metáfora da lâmpada. Você vai encontrar outros termos que designam a obra de Deus no interior do homem a favor de uma reabilitação espiritual que o coloque novamente em condições de ter contato e comunhão com Deus. Paulo escreveu, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Paulo chama essa reabilitação espiritual, que é um milagre que tem que acontecer, ele chama de regeneração. Nós sabemos que essa palavra é uma palavra composta e quer dizer gerar de novo. Quando nossos pais nos geraram, eles nos transmitiram apenas a vida física e a vida da alma. A vida do espírito é a lâmpada que está apagada. Um homem gera filhos, um homem com a lâmpada apagada gera filhos que nascem também com a lâmpada apagada. Alguma coisa tem que acontecer tanto no pai como no filho, para que ele se restaure na presença de Deus. O termo gerar de novo, então, aparece em vários outros textos da Bíblia. Jesus, no Evangelho de João, aliás, é um dos evangelhos, é o único evangelho que trata dos discursos profundos de Cristo, é João. Não é que os outros não sejam profundos, é que os outros tratam de obras, de milagres, de parábolas. Mas em João, Jesus detalha algumas coisas. Tem poucos ensinos em João, mas os que tem são muito profundos e únicos. Por exemplo, no capítulo 3 de João, Jesus fala do novo nascimento. É o único evangelho que é narrado a explicação de Jesus e a necessidade que Jesus coloca do novo nascimento. Então Jesus disse o seguinte, que o homem tem que nascer de novo, e que se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 5, verso 1, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Ou seja, o que é que começa a acontecer? Aonde vem o milagre do novo nascimento? Vem da fé em Cristo. É a fé em Jesus. Quando você deposita fé, você diz, Jesus Cristo é o meu Salvador, morreu para me salvar, Ele é a minha esperança, eu coloco a minha fé nele, eu vou viver confiando nele todos os dias da minha vida. Quando você então transfere-se do mundo natural, do mundo do reino do homem e das trevas, para o reino de Cristo, e constitui Jesus como Senhor da sua vida, este ato que você faz pela fé, te dá acesso à centelha da vida regeneradora, que vem por meio de Jesus Cristo, e só vem por meio dele, por mais ninguém. Então João escreve, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do varão. Tudo isso aqui que João está relatando, vontade da carne, vontade do varão, nascer do sangue, tem a ver apenas com o nascimento físico. O nascimento físico, ele é determinado pelas relações do casal que gera filhos e filhos e filhos, a vontade da carne. Mas todos os homens e mulheres nascidos pela vontade da carne vêm a este mundo e têm a oportunidade e recebem o convite para nascerem de novo, serem regenerados pela ação de Deus direta no espírito do homem. Porque nós sabemos que é uma ação direta de Deus no espírito do homem, porque João escreveu: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Isso significa que quando nós aceitamos Jesus Cristo pela fé, e o poder de Deus penetra em nosso íntimo, e vai lá onde a lâmpada está, e acende ela, naquele momento você é mais cônscio da vida no espírito do que da vida da carne. Você é mais cônscio de Deus do que do próprio mundo material que se cerca. Você pode dizer, mas como pode, pastor, uma pessoa ter mais consciência de Deus do que do mundo material, que ele vê, que ele escuta, que ele sente os seus aromas, vê tudo a respeito dele, suas cores? Sim. Quando Deus penetra em nosso coração e o Espírito de Deus gera em nós uma nova vida, você tem mais certeza de que o céu existe do que Brasília existe. Eu posso até duvidar de que existe, embora eu já fui lá, não tem jeito mais de duvidar. Mas eu até posso duvidar de uma cidade que eu nunca fui e dizer, ela não existe. Mas se eu nasci de novo, eu vou dizer, o céu existe. A cidade celestial existe. Deus é real. O Espírito de Deus é verdadeiramente real na minha vida. A consciência das coisas do Espírito se tornam vívidas dentro de mim. E elas são mais fortes do que aquilo que eu posso apreender com a minha mente, com o meu intelecto. As coisas que meu espírito percebe, vê, entende, é muito mais forte na minha vida do que as coisas que a minha mente pode perceber. Conta essa história de um ancião que estava no leito já da morte, bem velhinho, e ele tinha sido cristão a vida inteira. E as pessoas iam visitá-lo e ele não lembrava de quase nada. Você lembra da sua esposa? Não me lembro. Você lembra dos seus filhos todos? Não consigo lembrar. E aí alguém curiosamente dizia, você se lembra de Jesus? Ele sorria e dizia, esse eu me lembro. Ele está sempre comigo. A consciência de Jesus era viva na sua vida. A certeza de que o Senhor estava com ele. Paulo disse o seguinte a respeito desta obra então vivificadora: e vos vivificou. Vivificar é dar vida, E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. O apagar da lâmpada de Deus na vida do homem não é uma coisa simples. Não, é simplesmente a lâmpada apagou. Não é tão simples. A Bíblia diz que quando esta lâmpada se apagou, os homens se tornaram mortos. Estavam mortos em ofensas e pecados. Eles precisavam de uma obra vinda de Deus. Assim como a criação do homem veio de Deus, e não foi determinada pela vontade do homem, porque ele nem existia. Deus é quem determinou, decidiu e elaborou a criação do homem. O novo nascimento também é uma obra exclusivamente de Deus. O homem entra neste processo apenas com o consentimento de dizer, Deus, eu preciso de Ti. Apenas com a decisão de dizer, Deus, eu dependo de Ti, eu me entrego a Ti. O apóstolo Paulo diz que há uma vivificação, o que também equivale a dizer a uma ressurreição. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Jesus trouxe a semente da vida, da nova vida. O poder de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, toca a vida de um homem que até então está vivendo morto em delitos e pecados. E então a luz do Senhor acende. Ele começa a ver o mundo espiritual, compreender as coisas espirituais.
E ele então se apega a Deus, sabendo que a fonte daquela vivificação vem de Deus. Ele se apega a cada dia mais no Senhor. E a Bíblia diz então que acontece o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo, faz a ressurreição daquele homem interior que estava morto. E aí então Paulo escreve: e nos ressuscitou juntamente com ele. Com quem? Com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5,17, uma das passagens mais mencionadas neste assunto, Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em um resumo bem rápido, bem sintetizado, você deve guardar isso para seu próprio benefício e até para explicar para outros. É possível, então, um homem nascer de novo? Primeiro, sim, é possível. É possível. Segundo, podemos pensar que podemos viver sem o novo nascimento? Jamais. Um homem que não busca, que não interessa, que não quer experimentar o poder do novo nascimento, ele morrerá 2 vezes. Ele já morreu uma vez espiritualmente, ficando desligado de Deus. E se não houver uma intervenção divina na vida deste homem para regenerá-lo, vivificá-lo, quando ele morrer fisicamente, ele também experimentará a segunda morte, que é o separar de Deus eternamente. Então, não é impensável. É preciso dizer para todos os seres humanos, todas as pessoas da face da terra: vocês precisam do novo nascimento, o novo nascimento é uma possibilidade e todos que o desejam podem obtê-lo. O Senhor Jesus veio para dar o novo nascimento a todos os seres humanos. De criatura de Deus passamos a ser filhos de Deus pelo novo nascimento. Somos gerados por Deus, não apenas pelos nossos pais na carne. Então, se o novo nascimento é uma possibilidade, quais são os caminhos para o novo nascimento? Primeiro, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro caminho para o novo nascimento: contato com a Bíblia e abrir a vida para o Espírito Santo, para Deus. Nascer da água e do Espírito. Em muitas outras passagens da Bíblia, a palavra de Deus é comparada a uma água regeneradora, uma água que limpa o homem por dentro. Jesus disse em João 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, então, pode ser simples. Você está ouvindo aqui conceitos. Eu estou falando de coisas que estão dentro da Bíblia. Mas enquanto você está ouvindo, esta palavra poderá operar no seu íntimo uma fé perfeita, genuína. E por esta fé perfeita, o Espírito Santo trabalha em conjunto com a palavra. Ele pode então vivificar você, e você levantar de uma vida comum, normal, natural, que você tem levado até o dia de hoje, e levantar e dizer: eu creio em Deus, eu recebo a Jesus, e talvez dentro de poucos dias, você pode ser o crente mais consagrado dessa igreja, e talvez o mais usado por Deus aqui entre nós. É desse jeito que acontece. Então, o Espírito de Deus e a palavra. Aliás, Pedro deixou bem claro que nós somos gerados de novo, não de semente corruptível. Semente corruptível aqui seria a semente dos nossos pais. Mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Terceiro, a Bíblia diz: segundo a sua vontade. Então aqui está a chave de tudo. Deus quer alguma coisa importante para nós. Vamos ver o que Ele quer? Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1,18. Olha o caminho do novo nascimento. Eu sei por este texto que Deus quer que todos os homens possam nascer de novo. É a vontade de Deus que nossos familiares nasçam de novo, nossos filhos nasçam de novo, nossos pais sejam novas criaturas em Cristo. Todos os homens estão incluídos nesse desejo de Deus, a vontade de Deus, que todos possam nascer de novo. E para que Deus
propõe esse novo nascimento? Primeiro, para que o homem possa ter vida em si mesmo. Segundo, porque Deus, pelo novo nascimento, nos coloca numa categoria elevada, de altíssima qualidade no mundo que Deus criou, tanto espiritual como material. Deus nos coloca na categoria de primícias de suas criaturas. Todos os homens e mulheres que nascem de novo não são mais simplesmente cidadãos de um mundo comum aqui e qualquer. Não, nós passamos a ser primícias. Formamos uma sociedade elevada dentro do plano de Deus. Somos os primeiros da sua criação. Primícias. As primícias eram os primeiros frutos de uma colheita, eram os mais importantes, eram os que eram oferecidos a Deus, pertenciam a Deus. Nós pertencemos a Deus e somos primícias das suas criaturas. Pedro, o apóstolo Pedro também falou sobre isso. Olha que vários apóstolos falaram, Jesus lançou as bases do novo nascimento, e então a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, sabemos então que esta obra da misericórdia, da bondade, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mas sigamos em frente. Então, é maravilhoso saber que nós somos gerados de novo por sua grande misericórdia. E para uma esperança também viva. Esperança viva é porque a nossa esperança está no Cristo vivo. Alguém ilustrou essa passagem aqui de uma certa maneira bem prática. Ele disse assim: quando o navio ancora num porto, ele desce a sua âncora. Ele desce a sua âncora e ela desce até a profundidade do mar, e ela agarra numa pedra ali, e aí se vier chuva, ventos à noite, o navio não se desloca, não vai para o meio do mar e se desaba nas pedras. Ele fica ali, porque a âncora segura firme ele. Nossa diferença é que a nossa âncora não foi para baixo, a nossa âncora foi para cima. A Bíblia diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, subiu aos céus, a nossa esperança foi com Ele. E a nossa esperança é como uma âncora que está agarrada em Cristo. Paulo disse que os cristãos não devem temer nem a morte. Por quê? Porque nós estamos ancorados no Cristo ressurreto, que ninguém pode vencer, nem mesmo a morte. Num outro resumo mais rápido do que esse que passou, nós podemos dizer o seguinte: quando o Espírito de Deus, quando a palavra de Deus vai achando lugar na nossa vida, e a gente vai alimentando disso tudo, e o Espírito de Deus vai trabalhando em nós, a lâmpada de Deus acende novamente em nossa vida. Como é que eu sei que a lâmpada de Deus já acendeu na minha vida? A Bíblia diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O primeiro sinal de que a lâmpada está acesa é uma voz interior, um testemunho interior, dizendo dentro de mim que eu sou filho de Deus agora. Irmão, sinceramente, às vezes as pessoas falam a coisa de boca para fora, não tem qualquer convicção. Às vezes uma pessoa completamente divorciada de Deus e da verdade de Deus, diz: eu sou filho de Deus. Ele fala por falar, aquilo de fato não é a convicção dele. Eu creio que todos nós fomos assim. Antes da nossa conversão a Cristo, eu lembro muito bem da minha conversão a Cristo, eu só admitia, acreditava mesmo que era criatura de Deus. Eu não tinha intimidade com Deus. Eu não conseguia nem mesmo chamar Deus de Pai, meu Pai querido, meu Pai amado. A gente tem uns termos muito distantes para tratar com Deus, embora às vezes tentamos mencionar Deus, mas ele não faz parte de uma intimidade, de uma pessoalidade, de um relacionamento. Agora, depois da conversão, o Espírito de Deus, a Bíblia diz, Paulo diz que o Espírito de Deus nos capacita a chamar Deus de meu Pai querido. Quando Paulo diz ali que Ele nos deu o seu Espírito e não estamos mais debaixo de uma servidão, de um estado de medo, mas o seu Espírito diz dentro de nós: Abba, Pai.
Abba Pai significa meu pai, ou papai, ou paizinho, pai celestial, pai querido. Ou seja, é uma coisa pessoal de alguém que conhece profundamente Deus e sente conforto na sua presença. E não medo, nenhum medo, mas total conforto. Deus agora como Pai, como Senhor e Pai da minha vida, não é mais um motivo de medo. Eu tenho nele o refúgio, eu tenho nele o porto seguro de minha vida. Ou seja, nas horas mais difíceis e complicadas, é Ele a quem eu creio firmemente que vai me ajudar e vai me socorrer, e vai me compreender. Glória a Deus. O primeiro sinal, então, que a lâmpada acendeu, é que dentro de nós há um testemunho. Segundo, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Segundo sinal é que quando Deus está dentro de nós, a lâmpada dele está acesa já, a gente já não vê mais o pecado com bons olhos. Para nós o pecado torna-se uma comida indigesta. Antes da conversão a gente fazia aquilo e achava que estava tudo bem, embora nunca fazia bem para a gente aquilo, mas dizia, é assim mesmo a vida. Depois da conversão, muita coisa que você fazia, muita coisa que você usava, muita coisa que te fazia sorrir, muda. Agora a gente já não senta mais naquela mesa, a gente não quer mais aquela comida que parece boa para tantas milhares de pessoas. Para nós é indigesta, nossa alma, o nosso homem interior não come mais aquela comida, ela faz mal para a gente. Não precisa dizer para nenhum homem nascido de novo, nenhuma mulher, nenhuma moça, nenhum rapaz nascido de novo. Diz, olha, não vai para esse lugar, não faz isso, não faz aquilo. Não precisa dizer. Porque a nova vida que está dentro dele vai dizer para ele, esta comida faz mal para você, você foi gerado de novo e dentro do seu espírito agora já está aceso a lâmpada do Senhor e você não precisa mais desse mundo caído. Esse mundo caído não tem nada para te oferecer mais, você tem muito mais do que todos eles. E a gente se alegra e se contenta em ter Jesus na nossa vida. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. A lâmpada está acesa quando o meu coração é capaz de amar os meus irmãos. Quem ama passou da morte para a vida. Quem está na luz, quem está com a lâmpada acesa, o Espírito vivificado, ama o seu irmão. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, protege-se do pecado, e o maligno não lhe toca. Esta é a grande bênção de ter nascido de novo, é que você está andando no mundo, às vezes desprevenido, distraído, não sabe o que está ao seu redor. Existe um mundo espiritual muito mal, muito perverso, aí movimentando-se muito perto da gente, e você tem que ir e voltar e passar por tráficos perigosos. E você vai e volta em paz, você está vivendo para Deus já tem 5 anos, 10 anos, e está tudo bem. Você diz assim, olha, nunca aconteceu nada extraordinário na minha vida. Você que não sabe. No mundo espiritual você não sabe quantas dúzias, milhares de anjos já batalharam para te guardar, para te proteger. Porque Deus tem um compromisso com a sua palavra, Ele diz na sua palavra, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Mas ele tenta. Mas ele faz tudo para tocar, mas você nem vê. E você está bem. Você está de pé, com 1000 caído para um lado, 10.000 para outro lado, e você está de pé. Você diz que milagre é esse? É que você é nascido de novo. O Senhor prometeu te guardar, te proteger, o maligno não lhe toca. Como eu disse há poucos dias, todos os dias você tem que matar um urso e um leão e enfrentar um gigante mais tarde. Todos os dias você tem que pisar serpentes e escorpiões. E você faz tudo isso até sem ver. Porque Ele está na sua vida. Porque o poder do Senhor está na sua vida. E para terminar,
O novo nascimento acontece de uma forma misteriosa, de uma forma quase que inexplicável. A Bíblia diz: o vento assopra para aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,8. Queridos irmãos, a gente ora por uma pessoa, ora por um familiar, por um amigo, às vezes ora por longos anos, e você às vezes está quase pensando em desistir quando de repente um milagre acontece. Outras pessoas você quase nem ora, e de repente também um milagre acontece. A gente não sabe o momento e a hora que o vento, Deus vai fazer o vento dele passar sobre uma vida. O sopro de Deus, como no passado, lá com Adão, quando Deus sopra sobre Adão e o homem se torna alma vivente. Esse sopro de Deus é igual vento, não sabes de onde vem, nem para onde vai, e nem que hora que ele vai acontecer. Mas uma coisa nós sabemos: Deus está gerando novas vidas pelo mundo afora. Anteontem foi você, ontem foi eu, hoje vai ser alguém, amanhã será outro, e a igreja de Jesus está enchendo de salvos. E todos só são efetivamente membros dessa igreja depois que nascem de novo. Então você pergunta: pastor, quando é que Deus, será que vai fazer uma obra na pessoa que eu estou intercedendo por ela? Eu disse: não sei, irmãos, mas não desista de orar. Continue orando, porque o mistério do sopro deste vento do Espírito Santo é muito profundo, depende da hora da pessoa, depende de uma porção de coisas, mas acima de tudo é um milagre que vem do céu. É um milagre que vem do céu. Preste atenção para encerrar. O Dr. Paul Tournier, famoso psiquiatra suíço, ficou órfão cedo em sua vida. Na época de estudante, ele ficou muito apegado a um professor de grego, que o tratava com grande consideração. O professor não era um homem religioso, mas era um homem bom. Anos mais tarde, o Dr. Paul Tournier, depois de ter se tornado cristão, completou o seu primeiro manuscrito de um livro sobre a vida cristã, e quis que alguém o lesse de modo crítico. Assim lembrou-se do seu velho professor. A visão do professor já não era tão boa quanto antes, e ele pediu ao seu antigo aluno que lesse o primeiro capítulo em voz alta. Quando terminou, o Dr. Tournier ergueu a cabeça para ouvir alguma crítica. O professor então pediu: Paul, continue. Ele leu mais um capítulo, e a resposta foi a mesma. Ele leu o terceiro capítulo, e o professor disse suavemente: Paul, precisamos orar juntos. Começaram a orar, mas o Dr. Tournier mal podia disfarçar sua surpresa ante aquela reação inesperada. Quando terminaram de orar, Paul Tournier exclamou: eu não sabia que o senhor era cristão. Ele disse: sim, eu sou. Mas quando o senhor se tornou cristão? Ele disse: agora mesmo, enquanto eu ouvia a palavra de Deus. É assim que o novo nascimento acontece. Ele é misterioso, mas ele pode ser instantâneo, pode ser rápido. Ele pode acontecer hoje, antes de você chegar na sua casa. Ele pode acontecer na sua vida, muito antes de todos os planos que você está fazendo. Talvez ele pode acontecer até agora mesmo. É possível. Nós não sabemos a profundidade da palavra de Deus no espírito do homem, no interior do homem, na mente do homem. Nós não sabemos o universo de Deus para cada pessoa. Uma coisa sabemos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma coisa nós sabemos: Jesus disse: quem vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Uma coisa nós sabemos: Jesus disse: quem crê no Filho tem a vida eterna. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pense seriamente em abrir seu coração para Jesus, se você ainda não o fez. Pense seriamente em se comprometer integralmente com o Evangelho do Reino de Deus.
Pense seriamente em ser parte da grande família de Deus na terra. Todos nascidos não segundo a carne, nem segundo o varão, nem segundo o sangue, mas segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que todos os homens creiam em Jesus Cristo e sejam regenerados para a vida eterna. Querido Pai Celestial, estamos diante de Ti. Sei que estou pregando para uma maioria de pessoas que já conhecem, já experimentaram o novo nascimento. Mas, Pai, se houver uma única pessoa neste lugar que ainda não experimentou o poder da regeneração, o Senhor possa agora estar tocando neste irmão, nesta irmã. O Senhor possa estar agora fazendo a obra. Sei que há sempre pessoas novas na igreja, nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes. Sei que agora mesmo, Senhor, alguém pode estar querendo nascer de novo, desejando, pedindo, abrindo o coração, e que no coração de cada pessoa agora possa haver um clamor dizendo: Jesus, salva-me, Jesus, transforma, Jesus, vivifica o meu espírito, acende novamente a lâmpada do Senhor dentro de mim, porque eu não quero andar em trevas, eu quero ter a luz da vida, e o Senhor é a luz da vida. Senhor, estende as mãos para o coração necessitado, para a vida que precisa, para o irmão, para a irmã que está ouvindo a Tua palavra, querendo, Senhor, esta experiência, no santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, eu não fiz um apelo formal, mas eu aconselho a todas as pessoas que entenderam bem a mensagem e que nesta noite começaram a dar um passo sério para Jesus. Siga em frente, porque este é o caminho, andai nele. Vamos continuar ouvindo agora um louvor para que a palavra desça completamente em nossos corações.